Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos muitos assuntos, então vou repassar aqui para vocês ficarem atualizados sobre o dia do Corinthians. Antes disso, inscreva-se no canal. Você já se inscreveu? Eu conto muito com a sua inscrição, like no vídeo também me ajuda e bora atualizar as informações do Timão. O presidente Augusto Melo, na verdade, através do Fabinho Soldado, né, o diretor executivo de futebol, que era gerente de futebol do Flamengo até semana passada, está se movimentando no mercado para buscar algumas contratações e reposições. Uma delas é para o setor defensivo. O Corinthians não estava buscando zagueiro, o torcedor pode até estar preocupado, do tipo, poxa, eu quero atacante, eu não quero zagueiro, mas o Lucas Veríssimo foi embora. E a gente tem que entender que você precisa repor. E o Lucas era titular, capitão, líder, era, meu Deus do céu, era o cara, assim, o xerifão da zaga. E realmente você tem essa perda significativa antes da estreia na temporada, precisa repor. O fato é que o Corinthians está buscando o zagueiro Pablo, ex-zagueiro do Corinthians, que em 2017 foi campeão brasileiro, formando dupla de zaga com Balbuena. Ele estava emprestado pelo Bordeaux da França no final do ano. Houve uma tentativa até de permanência com ele, mas não houve acerto, ele não saiu até muito bem naquele momento. Depois voltou da Europa para o Flamengo, começou a ser utilizado, mas ultimamente estava completamente fora dos planos. Inclusive, nesse momento se sabe que ele não está participando lá dos planos do Tite, que tem o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, está tentando contratar o Léo Ortiz, não é necessariamente um zagueiro com prestígio no Flamengo. 32 anos, e aí eu faço aquela pergunta, se é para contratar um zagueiro de 32 anos, o Lucas Veríssimo tem 27. Por que não ficou com o Gil, que tem 34? É só um questionamento. Eu também entendo que a renovação precisava acontecer, mas ela não me parece acontecer nesse sentido. O Pablo não é mais zagueiro que o Gil. Tem uma passagem recente boa pelo Corinthians? Tem, foi campeão? Tem, ok. Mas e agora? Será que vale a pena? Bom, diante da dificuldade, né? Você já liberou o Gil e perdeu o Lucas Veríssimo, talvez não tenha muito mais o que fazer. Só que o Corinthians ainda pode ficar sem ele, porque o Botafogo entrou na disputa pela concorrência do jogador e está oferecendo uma situação bem favorável para o atleta. O John Textor e o Rodolfo Landim têm uma boa relação e se ele fechar com o Botafogo, ele mantém toda a sua vida, né? Todo o seu status, toda a sua realidade no Rio de Janeiro. Ele não precisa se mudar com a família, com os filhos e tudo mais do Rio para São Paulo. Então é uma condição que está sendo bem analisada. O Corinthians pode acabar perdendo essa contratação exatamente pelo Botafogo entrar no esquadro e assim como fez com o Mateuzinho, ofereceu os mesmos 4 milhões de euros que o Corinthians também ofereceu. O Corinthians tinha oferecido um pouco menos, 3 milhões com variável, né, por metas atingidas. Agora não, ofereceu a mesma coisa que o Botafogo, 4 milhões de euros. Tem a informação que o Mateuzinho, segundo o Augusto, é corintiano, eu até não sabia, torcedor do Corinthians, quer jogar no Corinthians, tem a predileção por defender o Corinthians, e isso pode fazer a diferença na negociação. E eu não sei se o Flamengo vai querer negociar aí pro Botafogo ou pro Corinthians, qual que ele vai achar mais interessante, porque os valores são os mesmos. Lembram da opção de compra que o Flamengo estava botando no contrato de empréstimo do Mateuzinho? 11 milhões de euros. Pois bem, se o Corinthians ou o Botafogo conseguirem por 4, já muda bastante, né? O Corinthians igualou a proposta do Botafogo e está tentando levar ainda o Mateuzinho em definitivo. A proposta anterior era empréstimo, agora em compra definitivo. Mas o Botafogo resolveu botar água no chope aí para tentar melar dois negócios que o Corinthians está tentando. Rapidinho sobre o Lucas Veríssimo, a gente não falou ainda sobre isso. Ele concedeu entrevistas, né? Porque o Majestoso foi bem no dia do Majestoso, não deu tempo de eu trazer aqui para vocês. Ele se manifestou, concedeu entrevista para o Benjamin Bach, também para o canal do André Hernan, e deu a sua versão, dizendo que ficou procurando o Rubens Gomes, o diretor de futebol, para que o Benfica, que mandou um contrato para que o Corinthians assinasse esse contrato e aí sim ele poder ser jogador efetivo do Corinthians. Palavras do Lucas Veríssimo, que nunca falou com Augusto Melo, que naquele anúncio do patrocinador em que ele foi garoto propaganda, virou até meme, ele olhando para o Augusto do tipo, porque o Augusto anunciou ali, nossa primeira aquisição, né, por 8 milhões de euros, o Augusto bradou isso em todos os lugares. E o Veríssimo diz que olha para ele no sentido de, tá bom, então vamos resolver, porque não estava resolvido, na opinião do Lucas Veríssimo, na informação do jogador, que ele procurou a diretoria e que ele foi se sentindo desprestigiado. Foi num dia em que o clube anunciou 4 reforços e a situação dele não estava resolvida. Por quê? Porque dependia do Benfica. Essa informação até a gente trouxe aqui. Não bastava o Lucas assinar,
O Benfica tinha que assinar, porque o Benfica era o detentor dos direitos do jogador. E o Benfica tinha que aceitar vender por 8 milhões de euros, porque o contrato feito na gestão passada não previa taxa de vitrine, não previa sequer opção de compra. O valor de mercado dele era 8 milhões de euros. A questão: o Benfica recebeu uma proposta maior, inclusive, de 9 milhões de euros. E o Corinthians até poderia igualar, mas aí, segundo o Augusto, aí o imbróglio já estava feito, ele não ia entrar em leilão, aquela coisa toda. Imediatamente, o Corinthians emitiu uma nota publicando prints dos e-mails mandados para o staff do jogador, através do Paulo Pitombeira, nos dias 4 e 19 de janeiro, solicitando que ele assinasse o contrato e revisasse o contrato. Bom, mostrando uma prova de que o Corinthians procurou o staff do jogador. Só que o empresário também se manifestou, dizendo que dia 19, por exemplo, no segundo e-mail, ele já tinha recebido a proposta do Aldo Reio e já tinha comunicado à diretoria que estava indo embora. E no dia 4, eles entendem que o contrato não tinha validade jurídica porque precisava do acerto com o Benfica. A verdade é o seguinte, gente, a gente está vivendo aí uma batalha de versões, mas é fato, pelo menos para mim, de que houve uma inexperiência e uma má condução no processo por parte do Corinthians. Se o jogador errou, se o empresário errou, isso é outra história. A gente pode fazer essa análise, esse julgamento, e eu realmente não sei quem está mentindo, quem está falando a verdade, estou aqui trazendo as versões. O fato é, o Corinthians não se precaveu. A gestão passada errou ao permitir um contrato dessa maneira, mas a gestão atual, até porque não tinha um executivo, não se precaveu em monitorar e definir a situação do Lucas Veríssimo o quanto antes. Arrastou a situação até que veio uma proposta superior e o jogador acabou indo embora e você perde uma referência do seu sistema defensivo. Pra gente fechar, não tem mais nenhuma informação. Era só isso. O Corinthians está se movimentando no mercado, o Mano Menezes está bem incomodado com essa situação, ainda segue como técnico do Corinthians, a pressão aumenta cada vez mais, mas tem aquela multa que vocês sabem, o Augusto Melo está tentando se mexer no mercado para dar jogadores para ele, e os resultados precisam começar a aparecer, porque o resultado, já disse para vocês, baliza tudo. Se os resultados ruins continuarem dessa maneira, aí vai ficar bem difícil, porque a reformulação que está acontecendo de forma tardia, ela vai ter um impacto muito negativo, e esse impacto negativo vai ocasionar provavelmente uma caça às bruxas dentro do clube, e aí pode cair diretor de futebol, pode ter mudança de técnico, enfim, e aí ninguém presta. E a reformulação está bem atrasada, o próprio Cássio falou sobre isso também na Zona Mista, o Mano Menezes na sua entrevista, enfim, isso está bem claro, né? A gente está vendo que um time ainda não existe e tem muito, muito, muito para melhorar. E a expectativa de que o Rodrigo Galo finalmente entre em campo no fim de semana, precisa estar no bid. Salve fiel, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? É isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque todos os dias eu trago novidades, informações e atualidades aqui do nosso Coringão, tá bom? Então é isso, o Timão aí em busca de novos reforços, Claudinho tá na mira, o Pedro Raul foi contratado, a gente tá precisando de novos reforços, inclusive para o meio de campo, né? O Timão tá nessa pequena crise aí por conta das derrotas aí que estão iniciando o Campeonato Paulista, né? Já perdeu pro São Paulo aí dentro de casa com o quebrando tabu, perdeu do Ituano, perdeu do Guarani não, do Ituano, né? Teve outro time que o Timão perdeu de 1-0 também. O Ituano perdeu de 1-0, perdeu 2-1 do São Paulo, que nem eu vim te falar pra vocês. Que ia ser um jogo super apertado, que o São Paulo ou era jogo pra empate ou o São Paulo ia ganhar 2-1, né? Então é isso. Se você curte esse vídeo, por favor, deixe seu like no canal e ative o sininho, tá? Forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.